Hernan Crespo tá feliz na casa nova. O comecinho de Paulistão anima, claro. 2 vitórias e 1 empate. 9 gols marcados e só 1 sofrido. Já botou até um clássico no currículo. Mas o treinador segue com os pés no chão. Yo espero, ojalá, nuestra ilusión es que sea siempre así todo el año, pero sabemos que hay que mantenerse firmes y hay que mantener el coraje y la valentía que demostraron estos jugadores durante todo el año a la hora de jugar y mantener la identidad. Vou aproveitar que eu tô de home office, trabalhando aqui de casa, e vou traçar um paralelo com os primeiros 13 dias do Hernan Crespo no Tricolor. Eu moro aqui desde 2013, então a casa já tem totalmente a minha cara. Tem meus instrumentos musicais no corredor, quadro dos Beatles na parede, uma parede de giz nerd toda mal desenhada. Eu que fiz, hein? Não vai me zoar. O Crespo ainda não teve esse mesmo tempo de deixar o São Paulo exatamente do jeito dele. Mas além dos resultados, o que a gente conseguiu ouvir dos jogadores mostra que a aprovação do argentino tá bem alta. Feliz, né, pelo início de campeonato, início de competição, acho que pelo início do Crespo também. Então acho que a gente vem entendendo bem o que ele está passando para a gente no treinamento, está conseguindo colocar em prática no jogo, né? Então é um momento mais de conversa, né? E a gente tá entendendo a filosofia, o que ele pede para a gente, de ser uma equipe que tem atitude, que sufoca o adversário, que agride bastante. Los duelos individuales se ganan, se va con todo, leal, honesto, pero con todo. Sentir la presencia. Que São Paulo está na cancha, que juega, que lucha. Acho que dá uma moral pra gente, dá uma moral pro início do Crespo e traz a confiança da torcida junto com a gente. Se os atletas estão felizes com o técnico, vale a gente falar também. A recíproca é verdadeira. A los grandes entrenadores los hacen los grandes jugadores. Yo puedo tener muchas ideas, pero sin la actitud, sin las ganas y sin la profesionalidad de los jugadores es imposible. Entonces, lo bueno que tiene este grupo es que las intenciones y las ideas vienen ejecutadas al 100%, siempre con mucha actitud. Hernan Crespo sabe que a jornada na Casa Nova tá só no início. E pro São Paulino tá tudo bem. Ninguém disse que é proibido comemorar um bom começo. Es el primer paso para construir algo más grande que queremos. Pero bueno, el primer paso fue muy bueno. Assisti a reportagem, ouvi Hernan Crespo e acreditei. Chegou a revolução no São Paulo. Vamos observar um pouquinho mais, mas eu acho Revolution dos Beatles. Não é? Vamos ver, vamos acreditar que seja possível, acho que é possível, tá? O início é bom e, como o Crespo falou, é melhor um bom início do que um início ruim. Você vai transformando, tem mais facilidade para deixar o time igual a sua casa, né? Então, acho que é um bom começo, boas ideias, acho que São Paulo tem elenco para se posicionar bem na disputa, acho que não tem o mesmo nível de Palmeiras e de Flamengo, mas se você for e de Atlético, mas depois se você for analisar atrás desses três, acho que o São Paulo tem um elenco que permite ao técnico ter boas ideias e desenvolver um bom trabalho. E dessas ideias do Crespo, o Muricy Ramalho deu uma entrevista pro Arnaldo Ribeiro, pro Eduardo Tironi e acabou esclarecendo algumas questões. O plano A do Crespo é mesmo o esquema com 3 zagueiros. Ele vai tentar implantar esse esquema com 3 zagueiros. É claro que ele não vai ficar engessado nesse esquema. No jogo passado contra o Santos, por exemplo, ele já no intervalo mexeu no esquema e deu muito certo, né? Botou o time mais solto, sem os 3 zagueiros, e deu muito certo. E para isso, e isso eu achei interessante, ele não quer um volante de marcação, aquele volante brucutu. Ele quer um volante que saiba jogar. Justamente porque ele vai ter a sustentação da defesa com 3 zagueiros. Então, São Paulo vai tentar, de qualquer maneira, contratar o Gabriel Neves, e está tentando contratar, que é do Nacional do Uruguai, que é um jogador que é um meio de campo, um meio campista mesmo, que tem poder de marcação, mas que sabe jogar, não é aquele volante brucutu. E ele gosta também, como todo argentino gosta, do chamado enganche.
né? Que é o meia atacante, que faz a ligação do meio campo ataque. E o Benítez deve ser esse jogador do Vasco. São Paulo está no final da negociação, deve botar jogadores aí na negociação. O Vasco tem interesse em alguns jogadores do São Paulo para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Então o acordo já está muito avançado. O Benítez deve ser contratado pelo São Paulo aí nas próximas horas. E o Hudson, que voltou de empréstimo do Fluminense, vai voltar para o Fluminense de novo. Porque... Então vamos analisar aí o entra e sai no São Paulo para a gente ver como essa revolução proposta pelo clube está se construindo através do elenco. Então, assim, já saíram Juan Fran, o Everton e Toró. Provavelmente vão sair também Trellis e Gonzalo Carneiro, 2 atacantes. Isso. E empréstimos encerrados também estão fora do time. O Hudson, que recebeu a notícia essa semana de que não interessa mais ao São Paulo, deve voltar ao Fluminense. Shailon, Everton, Felipe e Jean. E aí as contratações. Então, beleza, resolvemos quem sai e aí quem chega. Orejuela, Miranda, 2 laterais que já chegaram, assim como Bruno Rodrigues, para o ataque. Miranda zagueiro. Perdão, zagueiro. Louca. E os jogadores que o São Paulo pretende trazer ainda, né? O Cano, outro zagueiro, Gabriel Neves é a bola da vez, aí um jogador muito esperado para o meio-campo são paulino. Vergara, atacante, Borré e Benítez. Borré, que a gente já vai falar, está mais perto do Palmeiras do que do São Paulo. E o Benítez, que está aí, enfim, em conversas avançadas com os dirigentes do São Paulo. Seriam reforços interessantes em posições que o São Paulo precisa, alguns que fariam diferença, como o caso do Borré, outros que seriam bem, sim. Gabriel Neves acho que também é um jogador importante, que o São Paulo não tem no elenco. São os 2 nomes da vez, né? O Benítez, eu gostaria de ver num clube um pouco mais arrumado do que o Vasco. Para ver se ele tem o potencial que ele parece ter. São Paulo seria esse clube? Acho que seria. Assim, com todo respeito ao Vasco, o Vasco, nesse momento, tem um time muito diferente e um clube muito diferente do São Paulo. É um clube que está passando por dificuldades políticas, dificuldades financeiras. O São Paulo é um clube mais ajustado. Como time também, tanto que o São Paulo foi para a Libertadores e o Vasco foi rebaixado. Então, ele entrando num clube e num time mais organizado, acho que a gente vai poder saber exatamente qual é o potencial dele. E parte do projeto do São Paulo, fica evidente para a gente também, é seguir aproveitando a base, valorizando a base. A chegada do Milton Cruz como auxiliar técnico é revelador disso, né? Ele vai trabalhar ali no CT de Cotia fazendo a ponte com o time do Hernan Crespo. O Milton Cruz trabalhou 22 anos no São Paulo, na comissão técnica do São Paulo. Foi muitas e muitas vezes técnico interino do São Paulo. Tinha um processo trabalhista contra o São Paulo, retirou esse processo trabalhista para justamente retornar ao São Paulo. E é um homem de confiança do Muricy Ramalho. Então essa volta do Milton Cruz, ela tem tudo a ver com a presença do Muricy Ramalho, que está tendo um papel importante. E veja que essas contratações do São Paulo, elas estão se encaixando perfeitamente no perfil do modelo de jogo, do sistema de jogo que o Crespo quer implementar. O Orejuela é o lateral de apoio, é o ala, né, para jogar com 3 zagueiros. O Miranda jogou nesse esquema com 3 zagueiros, foi tricampeão no São Paulo com três zagueiros. É ídolo do São Paulo, é importantíssimo. Não sei se está jogando, né, o que jogava antes. Provavelmente não está jogando o que jogava antes, mas vai poder emprestar experiência para esse sistema de 3 zagueiros. E o São Paulo quer também um centroavante, mas o Borré, pela questão financeira, está mais difícil.